Você já reparou como, em um mundo onde todos parecem competir por atenção, o silêncio pode ser um ato de coragem? Vivemos cercados de notificações, opiniões e uma necessidade quase automática de expor cada detalhe da vida. No entanto, quanto mais buscamos a validação externa, mais nos afastamos de nossa própria autenticidade. É um paradoxo curioso. Quanto mais falamos para provar que temos valor, mais inseguros parecemos aos olhos de quem nos observa. Este texto é um convite para você desacelerar, olhar para dentro e descobrir a força que existe na pausa. Ao longo desta jornada, vamos refletir juntos sobre como o silêncio intencional não é sinal de fraqueza, mas sim de autoconhecimento e maturidade emocional. Ele não apenas preserva nossa energia, mas também transforma a forma como conduzimos nossos relacionamentos, nossas escolhas e até nossa maneira de lidar com expectativas. Prepare-se para questionar hábitos, desafiar comparações e repensar as histórias que você conta sobre si mesmo. O que você vai ler não é apenas sobre calar-se, mas sobre aprender a falar com propósito, deixar de lado o ressentimento silencioso e abandonar a pressa que rouba nossa clareza. Pode ser desconfortável no início, mas a recompensa é uma vida com mais equilíbrio, segurança interior e liberdade real para ser quem você é. A liberdade de viver sem a necessidade de anunciar cada ação. Já percebeu como a necessidade de contar cada passo da sua vida pode ser exaustiva? É como se cada decisão precisasse de um carimbo de aprovação, como se a validação externa fosse uma espécie de passaporte para agir. Essa dinâmica, que nasce de uma insegurança silenciosa, tira de nós a leveza de viver com autenticidade. A filosofia estoica nos lembra que a vida é muito mais sobre controlar nossas reações do que os olhares alheios. Quando paramos de compartilhar compulsivamente, começamos a experimentar um tipo de liberdade raro, agir por convicção, não por comparação. Imagine um artista que, antes de cada pincelada, precisasse perguntar ao público se a cor escolhida é a certa. Sua obra perderia alma e ritmo. É isso que acontece conosco quando nos deixamos levar pelas expectativas dos outros. Essa pressa em mostrar tudo o tempo todo enfraquece o que há de mais íntimo em nós. O autoconhecimento nasce, muitas vezes, no silêncio e na discrição. Ao segurar nossas próprias histórias por um tempo, damos espaço para que cresçam e se fortaleçam sem interferências externas. Praticar essa liberdade começa com pequenos gestos: deixar de postar um plano, guardar um projeto apenas para você, decidir algo sem pedir opiniões. No início pode surgir um ressentimento interno, uma sensação de que estamos sendo egoístas ou escondendo algo. Mas com o tempo, percebemos que essa escolha nos devolve poder e serenidade. Não é um convite ao isolamento, mas a uma nova postura diante dos relacionamentos. Agir com mais presença, menos pressa e maior autenticidade, sem depender tanto da validação alheia. O silêncio tem poder para captar a atenção. Em um mundo barulhento, é comum sentirmos aquela pressão de preencher todo e qualquer silêncio. A insegurança sussurra que, se não estivermos falando, seremos esquecidos ou considerados irrelevantes. Mas a verdade é que o silêncio intencional é uma ferramenta poderosa. Ele transmite serenidade, revela clareza interior e faz nossas palavras se destacarem quando realmente importam. A filosofia estoica nos lembra que a atenção plena e o autocontrole são mais valiosos do que qualquer agitação verbal desnecessária. Aprender a silenciar não é se esconder, mas sim criar espaço para refletir antes de agir. Quando você escuta alguém sem interromper, percebe o efeito quase mágico do silêncio. As pessoas começam a se abrir, e o respeito cresce naturalmente. É como se a escuta ativa fosse um convite sutil à conexão genuína, algo que palavras apressadas jamais conseguiriam gerar. Em nossos relacionamentos, essa prática reduz ressentimentos, diminui comparações e fortalece vínculos, pois mostra presença real em vez de pressa para se fazer notar. Pequenos momentos de pausa podem transformar interações e mostrar autenticidade sem esforço. Comece com gestos simples. Respire antes de responder, aguarde 2 segundos antes de interromper, ou reserve alguns minutos do dia apenas para observar sem comentar. Esses hábitos fortalecem o autoconhecimento e ajudam a diferenciar quando falar é necessário ou quando o silêncio traz mais valor. Aos poucos, você perceberá que a validação externa perde força diante da segurança interior cultivada. O silêncio deixa de ser um vazio e se torna uma estratégia de clareza, presença e impacto nas palavras que realmente importam. As palavras apressadas às vezes deixam feridas. A insegurança frequentemente nos leva a reagir por impulso, dizendo coisas das quais nos arrependemos depois. No calor do momento,
Sentimos uma pressão silenciosa para responder à altura e acabamos ferindo os outros ou a nós mesmos. O estoicismo nos ensina que o autocontrole é uma forma de liberdade. Escolher o momento certo para falar protege tanto nosso equilíbrio quanto os relacionamentos. O silêncio estratégico, nesse contexto, não é fraqueza, mas sim uma demonstração de maturidade e autoconhecimento. Ele nos permite refletir, filtrar emoções e agir com clareza em vez de pressa. Muitas vezes, uma palavra dita sem filtro gera ressentimentos duradouros, enquanto um silêncio ponderado pode criar espaço para diálogo construtivo. Ao observar nossas reações antes de falar, aprendemos a transformar situações tensas em oportunidades de aprendizado. É nesse intervalo que se desenvolve a autenticidade. Não falamos para impressionar ou agradar, mas para comunicar o que realmente importa. A insegurança deixa de dominar quando entendemos que nossas palavras têm poder e que a pressa é uma inimiga silenciosa da harmonia. Para começar a praticar, tente pequenas pausas antes de responder em discussões, especialmente quando sentir raiva ou ansiedade. Conte mentalmente até 5 ou respire fundo. Essa técnica simples já reduz respostas impulsivas. Com o tempo, o hábito fortalece a confiança interna e diminui a necessidade de validação externa. O resultado é uma comunicação mais consciente, menos comparativa e mais alinhada àquilo que realmente queremos expressar, protegendo tanto a nós quanto aos outros das feridas das palavras apressadas. A natureza humana e a limitação do apoio dos outros. É natural esperar que as pessoas que amamos estejam sempre disponíveis para nos apoiar, mas essa expectativa pode nos tornar reféns da boa vontade alheia. A insegurança nos leva a buscar validação e suporte constantes, esquecendo que cada indivíduo possui limites e prioridades. A filosofia estoica nos ensina que a verdadeira fortaleza está em desenvolver autossuficiência emocional, aprender a se levantar sozinho quando necessário. Reconhecer que o apoio externo é um presente e não um direito nos liberta da frustração e nos aproxima da serenidade. Muitas vezes, ficamos desapontados porque não recebemos respostas imediatas ou o nível de atenção que desejávamos. Esse ressentimento silencioso mina relacionamentos e amplifica a insegurança. Aceitar que cada pessoa tem sua própria jornada e que sua disponibilidade tem limites é um passo para amadurecer emocionalmente. A autossuficiência não significa afastamento, mas sim fortalecer-se internamente para interagir de forma mais equilibrada e consciente. Comece observando suas próprias reações quando não recebe apoio imediato. Respire, reflita e busque soluções por conta própria antes de recorrer aos outros. Pequenas práticas de independência emocional, como tomar decisões sozinho ou lidar com frustrações sem recorrer à validação externa, ajudam a desenvolver confiança interior. Com o tempo, você perceberá que os relacionamentos se tornam mais saudáveis e genuínos, baseados em presença e escolha consciente, não em necessidade ou dependência. Falar sobre seu dinheiro com qualquer pessoa pode lhe trazer problemas. A insegurança financeira muitas vezes nos leva a compartilhar detalhes sobre nossas finanças em busca de validação ou por medo de sermos julgados. No entanto, expor sua situação pode gerar inveja, comparações e pressões desnecessárias, afetando relacionamentos e sua própria tranquilidade. A filosofia estoica nos lembra que nosso valor não depende da opinião alheia, e que proteger nossa vida financeira é também proteger nossa paz interior. Manter certas informações privadas é um ato de autocuidado e respeito por si mesmo. Muitas pessoas subestimam o impacto de conversas aparentemente inofensivas sobre dinheiro. Um comentário mal interpretado pode despertar ressentimentos ou expectativas irreais nos outros. Além disso, compartilhar detalhes financeiros cria um ciclo de comparação constante, minando a confiança e a autenticidade. Ao manter essas informações sob seu controle, você estabelece limites claros e fortalece sua autonomia emocional. Para praticar, comece estabelecendo regras simples. Não discuta salários, investimentos ou dívidas com colegas ou conhecidos, e limite detalhes sobre gastos pessoais a pessoas de extrema confiança. Observe como essa discrição diminui a ansiedade e ajuda a focar no autoconhecimento e na construção de metas pessoais, sem depender da aprovação externa. A proteção da vida financeira é, na verdade, uma forma de investir na sua liberdade e segurança interior. Pare de falar sobre seus problemas e concentre-se em algo maior. A insegurança nos faz repetir nossos problemas como se fossem parte essencial da nossa identidade. Ao compartilhá-los constantemente, sentimos uma falsa sensação de alívio e atenção, mas, na realidade, acabamos fortalecendo o que desejamos superar.
A filosofia estoica nos convida a direcionar a energia para aquilo que podemos controlar e a usar nossa mente para criar soluções, não para alimentar ressentimentos ou lamentações. Concentrar-se em algo maior transforma nossa perspectiva e nos liberta da repetição desgastante. Falar demais sobre os próprios problemas também impacta nossos relacionamentos. As pessoas podem se sentir sobrecarregadas, ou ainda, as conversas se tornam uma competição silenciosa de sofrimento. Em vez disso, usar palavras para construir, inspirar ou buscar soluções gera autenticidade e proximidade genuína. A pressa em compartilhar tudo acaba sendo substituída por reflexão consciente e presença nos momentos que realmente importam. Uma maneira prática de mudar isso é redirecionar a narrativa. Ao sentir vontade de reclamar, transforme o pensamento em ação ou aprendizado. Por exemplo, em vez de repetir um problema no trabalho, busque estratégias para resolvê-lo ou para aprender com ele. Aos poucos, você notará que concentrar-se em algo maior não apenas diminui a ansiedade, mas também fortalece o autoconhecimento e a confiança interior, liberando energia para resultados mais significativos. Pare de contar sua história. A insegurança nos mantém presos a narrativas passadas, especialmente aquelas que nos causaram dor. Repetir constantemente a história de o que me fizeram nos impede de avançar e de construir uma nova versão de nós mesmos. A filosofia estoica nos lembra que não podemos controlar os acontecimentos, mas podemos escolher nossa reação a eles. Parar de se definir pelas feridas do passado é o primeiro passo para cultivar autoconhecimento e autenticidade. Ao insistir em reviver antigas mágoas, alimentamos ressentimentos e criamos comparações constantes com o que os outros nos fizeram. Esse hábito impede que nossas palavras e ações reflitam quem realmente queremos ser hoje. Libertar-se dessas narrativas permite que nos concentremos em criar momentos significativos, sem a pressa de justificar ou explicar cada experiência. A autenticidade surge quando nos permitimos viver sem que o passado dite nossas decisões. Uma prática útil é reescrever mentalmente sua história. Ao invés de focar na dor ou na injustiça, concentre-se nas lições aprendidas e nas conquistas alcançadas. Pequenos exercícios de reflexão, como escrever um diário ou meditar sobre conquistas diárias, ajudam a substituir ressentimento por gratidão e confiança. Com o tempo, você perceberá que essa mudança de narrativa fortalece sua segurança interior e aproxima a vida que você deseja construir. O ressentimento oculto. A insegurança muitas vezes nos impede de perdoar ou soltar o que nos machucou, fazendo com que a raiva silenciosa pareça uma forma de proteção. Mas, na realidade, o ressentimento é um veneno que corrói por dentro, rouba energia e distorce nossa percepção da vida. A filosofia estoica nos ensina que aceitar o que aconteceu e focar no que podemos controlar é o caminho para recuperar a paz interior. Libertar-se do ressentimento é um ato de coragem e autoconhecimento. Manter mágoas escondidas também prejudica nossos relacionamentos. Mesmo sem expressar a raiva, ela se manifesta em atitudes sutis, em comparações ou em julgamentos constantes. Essa energia gasta alimenta a insegurança e nos afasta da autenticidade, transformando pequenas dores em fardos desnecessários. Reconhecer o ressentimento é o primeiro passo para transformá-lo em aprendizado e crescimento pessoal. Praticar o perdão não significa esquecer ou justificar injustiças, mas sim decidir conscientemente não carregar mais o peso emocional. Um exercício simples é escrever cartas que nunca serão enviadas, expressando sentimentos e, em seguida, deixando-as de lado. Esse gesto simbólico fortalece a autossuficiência emocional e permite que a confiança interior floresça, criando espaço para relacionamentos mais saudáveis e uma vida mais leve. As comparações desnecessárias. A insegurança muitas vezes nos leva a medir nosso valor pelo que os outros têm ou conquistam, criando uma corrida imaginária que mina nossa autoestima. Quando nos comparamos constantemente, perdemos de vista nossa própria trajetória e esquecemos de celebrar pequenos progressos. A filosofia estoica nos lembra que cada pessoa tem seu caminho e que a verdadeira sabedoria está em comparar-se apenas com quem fomos ontem, não com os outros. Essa perspectiva promove autoconhecimento e nos ajuda a viver com mais autenticidade. As comparações silenciosas também influenciam nossos relacionamentos, pois geram ressentimentos e expectativas irreais. Podemos nos sentir pressionados a agir de maneira que não condiz com nossos valores, apenas para acompanhar os outros. Essa pressa em provar algo ou corresponder a padrões externos aumenta a insegurança e nos afasta da liberdade de sermos nós mesmos.
Reconhecer que cada conquista tem seu tempo é um passo essencial para reduzir essa ansiedade silenciosa. Uma prática eficiente é fazer uma lista diária das pequenas vitórias pessoais e refletir sobre o quanto evoluímos em comparação com o nosso passado. Trocar a comparação externa pela introspecção fortalece a confiança interior e diminui a necessidade de validação externa. Com o tempo, essa mudança de foco permite que apreciemos nossa jornada, cultivando serenidade, autenticidade e resiliência frente aos desafios. A desordem física e mental. A insegurança muitas vezes se reflete no caos externo. Um ambiente desorganizado pode ser um espelho de pensamentos confusos e emoções desordenadas. Quando acumulamos objetos, tarefas ou preocupações sem critério, o peso do desnecessário amplifica a sensação de pressa e ansiedade. A filosofia estoica nos ensina que a clareza interna começa com o controle do que podemos organizar. Eliminar o supérfluo, tanto no espaço quanto na mente, é um ato de autocuidado e autoconhecimento. Essa desordem silenciosa também impacta nossa energia e relacionamentos. Um espaço bagunçado pode gerar frustração, tensão e comparações com padrões externos de organização. Ao colocar ordem em nosso entorno, criamos um ambiente que favorece decisões conscientes, foco nas prioridades e redução da insegurança. Cada gesto de organização física é um reflexo de cuidado com a própria vida e fortalece a confiança interior. Comece com passos simples. Separe um canto da casa para organizar, descarte o que não é essencial e estabeleça pequenas rotinas de manutenção. Paralelamente, pratique exercícios de reflexão, como meditação ou escrita, para ordenar pensamentos e emoções. Essa harmonia entre ambiente e mente gera clareza, reduz pressa desnecessária e cria espaço para decisões mais conscientes, cultivando autenticidade e serenidade. A validação externa. O medo da opinião alheia é uma das raízes mais profundas da insegurança. Muitas vezes moldamos nossa vida e decisões para agradar os outros, esquecendo quem realmente somos. A filosofia estoica nos ensina que a verdadeira liberdade vem quando nossa segurança emocional depende de nós mesmos, não de terceiros. A necessidade constante de aprovação externa nos afasta da autenticidade e transforma cada ação em um exercício de ansiedade silenciosa. Quando buscamos validação em redes sociais ou em comentários alheios, caímos na armadilha das comparações e da pressa em mostrar resultados. A insegurança silenciosa nos faz medir nosso valor pelo olhar dos outros, e não pela percepção interna do que conquistamos. Esse comportamento desgasta relacionamentos e impede que experimentemos o prazer genuíno de nossas próprias realizações. Uma prática eficaz é observar quando sentimos necessidade de aprovação antes de agir ou compartilhar algo. Respire, reflita sobre suas motivações e escolha agir por convicção própria. Aos poucos, você perceberá que a liberdade emocional e a confiança interior crescem, permitindo tomar decisões mais conscientes, reduzir comparações e cultivar a autenticidade sem depender do julgamento alheio. As expectativas irrealistas. A insegurança nos leva a estabelecer expectativas quase impossíveis, criando uma pressão constante para atingir a perfeição. Esse medo de falhar gera frustração silenciosa e corrói nossa autoconfiança. A filosofia estoica nos lembra que devemos focar no que podemos controlar e aceitar nossas limitações, transformando expectativas em metas realistas e alcançáveis. Baixar a carga de exigência sobre nós mesmos é um passo poderoso para cultivar autoconhecimento e serenidade interior. Expectativas irreais também influenciam nossos relacionamentos, pois projetamos nos outros padrões que nem sempre são justos ou possíveis. Essa pressa em esperar resultados perfeitos ou respostas imediatas gera ressentimentos e comparações desnecessárias. Aprender a ajustar expectativas promove mais paciência, empatia e equilíbrio emocional, fortalecendo nossa autenticidade e segurança interior. Para praticar, comece refletindo sobre metas e exigências que você estabelece para si mesmo e para os outros. Pergunte-se: isso é realmente alcançável ou estou impondo perfeição? Ao redefinir objetivos e aceitar pequenas imperfeições, você reduz a ansiedade, fortalece a autossuficiência emocional e cria espaço para celebrar conquistas reais, cultivando confiança e presença no presente. As relações tóxicas. A insegurança muitas vezes nos mantém em relacionamentos que drenam nossa energia, seja por medo da solidão ou pela preocupação de magoar os outros. Permanecer em situações prejudiciais silenciosamente mina nossa autoestima e afasta nossa autenticidade. A filosofia estoica nos lembra que o maior ato de amor próprio é reconhecer quando é hora de se afastar e preservar a própria paz.
Libertar-se de relações tóxicas fortalece nossa segurança interior e nos permite investir em vínculos que realmente nutrem. Manter laços prejudiciais também alimenta ressentimentos e comparações constantes. A pressa em agradar ou corresponder a expectativas externas nos faz tolerar situações que não condizem com nossos valores. Reconhecer o impacto dessas relações é um passo importante para resgatar autoconfiança e autossuficiência emocional. Ao aprender a dizer não de forma consciente, abrimos espaço para escolhas mais alinhadas com nossos objetivos e desejos. Para praticar, comece observando como certas interações fazem você se sentir drenado, ansioso ou inseguro. Faça uma lista de relacionamentos que precisam de limites ou afastamento. Pequenos gestos de distanciamento consciente ajudam a reduzir o ressentimento, aumentar a autenticidade e fortalecer a confiança interior. Com o tempo, você perceberá que priorizar seu bem-estar não é egoísmo, mas uma prática de autocuidado que transforma a qualidade de sua vida e de seus relacionamentos. A urgência constante. A insegurança nos faz sentir que precisamos agir rapidamente em todas as situações, levando-nos a decisões impulsivas e a viver em um estado contínuo de ansiedade. Essa pressa silenciosa rouba a clareza e impede que aproveitemos o momento presente. A filosofia estoica nos ensina que desacelerar e focar em uma tarefa por vez fortalece a resiliência e a tranquilidade interior, permitindo decisões mais conscientes e autênticas. A sensação de urgência também impacta relacionamentos e escolhas pessoais. Quando vivemos correndo, não conseguimos perceber nuances importantes, ouvir de verdade ou apreciar conquistas, alimentando comparações e ressentimentos silenciosos. A pressa, muitas vezes, é reflexo da insegurança e da necessidade de validação, que nos empurra a demonstrar produtividade constante. Para praticar, experimente desacelerar em pequenas ações diárias. Respire fundo antes de responder mensagens. Dedique tempo total a uma atividade sem distrações ou planeje pausas conscientes ao longo do dia. Esses hábitos simples ajudam a reduzir a ansiedade, aumentar o autoconhecimento e fortalecer a confiança interior. Com o tempo, a urgência dá lugar à presença, permitindo viver com propósito e autenticidade. O medo da opinião dos outros. O medo do julgamento alheio é um dos maiores obstáculos para viver com autenticidade. A insegurança silenciosa nos paralisa, faz adiar decisões e nos impede de seguir a vida que realmente desejamos. A filosofia estoica nos ensina a focar no que podemos controlar, nossas reações e escolhas, e a nos libertar do que não podemos mudar, como a opinião dos outros. Essa percepção é um passo fundamental para cultivar segurança interior e autoconfiança. Quando permitimos que o medo da avaliação externa dite nossas ações, perdemos a autenticidade e nos tornamos reféns de comparações e expectativas irreais. Essa pressa em agradar e validar nossas escolhas pelo olhar alheio aumenta ressentimentos e frustrações silenciosas. Libertar-se desse medo significa assumir responsabilidade por nossa própria vida e agir com convicção, independentemente da aprovação externa. Praticar isso começa com pequenos gestos. Experimente tomar decisões cotidianas sem consultar opiniões externas. Expresse suas ideias em reuniões ou círculos sociais e observe suas reações internas. Com o tempo, a segurança interior cresce, a ansiedade diminui e você descobre que a autenticidade é a verdadeira fonte de liberdade e confiança, muito mais poderosa do que qualquer validação alheia. Chegamos a um ponto crucial. A verdadeira confiança não se constrói falando mais, mas sabendo quando calar. Reflita sobre sua própria vida. Quantas decisões você tomou movido pelo medo da opinião alheia ou pela pressa silenciosa? Quantas vezes a insegurança fez você repetir histórias do passado, comparar-se com os outros ou alimentar ressentimentos desnecessários? O convite aqui é simples, mas profundo. Experimente observar seus padrões, silencie quando for preciso, priorize sua autenticidade e invista na segurança interior. Como seria sua vida se você agisse sem a necessidade constante de validação externa? Que relações poderiam florescer se você dissesse não às situações que drenam sua energia e sim ao que realmente importa? Agora, é a hora de agir. Comece pequeno, aplicando uma prática de cada vez, seja no silêncio intencional, na organização do seu espaço, no perdão ou no foco em metas realistas. E para não perder mais conteúdos que podem transformar sua jornada, inscreva-se no canal e ative as notificações. Pergunte-se: o que você pode calar hoje para ganhar liberdade amanhã? A verdadeira confiança começa no silêncio consciente.